Getúlio Dornelles Vargas, herói ou bandido, ditador e democrata, um aristocrata pelos pobres? Compreender a era Vargas é tentar compreender a figura controversa deste que é tido, se não como o maior presidente da história do Brasil, ou um dos maiores? Ou será apenas um lobo em pele de cordeiro? Fique comigo e tire suas próprias conclusões. Não esqueça de aproveitar a vinheta e se inscrever no canal. Eu já volto, é rapidinho, é pá e bola! Na década de 1920, o Brasil viveu uma crise generalizada. Recessão econômica, retração das exportações e diminuição da entrada de capitais estrangeiros. Esses fatores foram decorrentes dos desdobramentos da Primeira Guerra Mundial, aquela entre 1914 e 1918, e da quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929, que puderam ser sentidos, obviamente, aqui no Brasil. Como desdobramento da crise, ocorreu uma ruptura política em relação à República Oligárquica. Quando o Brasil se preparava para escolher o presidente que o governaria entre 1930 e 1934, segundo o arranjo da política do café com leite, as lideranças dos estados apoiavam ora um presidente de origem paulista, ora um presidente de origem mineira. Porém, Washington Luiz, do Partido Republicano Paulista, o PRP, decidiu apoiar para seu sucessor o também paulista Júlio Prestes, descartando o candidato de Minas Gerais. Óbvio que isso ia dar probleminha, né, gente? Vamos combinar. Descontente, então, as elites mineiras romperam com o governo e articularam uma candidatura de oposição ao candidato oficial, aliando-se a políticos do Rio Grande do Sul, da Paraíba e a grupos de oposição de outros estados. Formou-se, desse modo, a chamada Aliança Liberal, que indicou o gaúcho Getúlio Vargas para a presidência e o paraibano João Pessoa para a vice-presidência. Essa chapa contou com o apoio do movimento tenentista, das camadas médias urbanas e dos trabalhadores, descontentes com o predomínio político dos grandes fazendeiros. O programa da Aliança Liberal incluía pontos que contemplavam os setores oligárquicos não cafeeiros, além da proteção aos trabalhadores, da moralização da vida pública e da instituição do voto secreto. Coisas que você já acompanhou comigo aqui, quando estudamos a República Velha. A campanha ocorreu em clima de tensão, mas, como era previsível, a força da máquina governamental deu a vitória a Júlio Prestes. Vargas e João Pessoa insistiram em denunciar as fraudes eleitorais. Como se eles não tivessem também fraudado. Vamos combinar, né, gente? Todo mundo roubou. É que o Partido Republicano Paulista soube roubar mais do que a Aliança Liberal. Paralelamente, políticos que compunham a Aliança Liberal buscavam apoio em outros estados para iniciar uma revolta armada, defendida, obviamente, pelos tenentes. Lembra lá do movimento tenentista? Aquela galera lá, tava junto com Vargas. Então esse levante da oposição acabou sendo desencadeado após o assassinato de João Pessoa por um adversário da política paraibana, que, apesar de ter sido cometido por motivos pessoais e não políticos, o crime serviu de estopim para o início da rebelião. Esse lance, gente, de acontecer de eventos, assim, às vésperas de eleição, assim, né, acontece, e aí os caras acabam ganhando a eleição, né, Vamos lá, né, os caras aproveitaram o fato, né, às vezes fatos ajudam aquele momento político, né, gente, vamos ficar atento nisso, ligado. Nos dias subsequentes, os choques entre as tropas do governo federal e os revoltosos espalharam-se por todo o país, com exceção de São Paulo, que se manteve à margem do movimento. No dia 24 de outubro, aí por isso a rua 24 de outubro, tá ligado, galera? A vitória estava assegurada. Washington Luiz foi deposto e em 3 de novembro Vargas assumiu o governo federal em caráter provisório. É bem verdade que provisório por 15 anos, né, gente? Que provisório! Governo Provisório de Vargas, de 1930 a 1934. Recebendo o poder na condição de chefe do governo provisório,
Vargas procurou atender às reivindicações das forças políticas que lhe deram sustentação. No entanto, logo ficaram evidentes as divergências entre os grupos que subiram ao poder. De um lado, os civis, classe média urbana, banqueiros, industriais e latifundiários, que desejavam a democratização do país por meio de eleições livres, um governo constitucional e plena liberdade civil. E do outro, os tenentes, que propunham um governo forte e centralizado, capaz de promover o desenvolvimento econômico de um país e modernizar as estruturas do Estado. Uma das primeiras medidas do governo provisório foi o decreto número 19.398, que dissolveu o legislativo nas instâncias federal, estadual e municipal, até que fosse eleita a Assembleia Constituinte. Dessa forma, Vargas acumulou os poderes executivo e legislativo. As leis que antes eram elaboradas e aprovadas pelo Congresso passaram a ser criadas e aplicadas diretamente pelo Executivo, que governava por meio de decretos-leis. Vargas também substituiu os antigos presidentes de Estado por interventores federais, muitos deles militares indicados por ele. O aumento dessa influência gerou mais descontentamento das oligarquias estaduais, principalmente de São Paulo. Movimento Constitucionalista de 1932. Como reflexo da crise de 1929, o preço do café despencou no mercado internacional. Tentando conter a oferta do produto, o governo comprou e queimou milhares de sacas do produto, além de proibir novas plantações. A elite cafeeira viu seu lucro diminuir, enquanto milhares de camponeses que trabalhavam na lavoura perderam seu trabalho e migraram para as cidades. A situação política estadual também era muito tensa. A nomeação do tenente João Alberto Lins de Barros, veterano da coluna Prestes como interventor do Estado, frustrou o Partido Democrático de São Paulo, que havia apoiado o movimento de 1930 e esperava alcançar o governo. O Partido Democrático aliou-se ao velho Partido Republicano Paulista e, juntos, passaram a exigir o fim do governo provisório, a convocação imediata de uma Assembleia Nacional Constituinte e eleições gerais no país. Diante da crise, Vargas anunciou eleições para a Assembleia Constituinte, a ser realizada em 1933. O anúncio, porém, não deteve a conspiração paulista. E em 23 de maio, durante um comício realizado por Autonomia Regional, os confrontos com os governistas resultaram na morte de 4 estudantes: Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Suas iniciais, MMDC, batizariam o movimento iniciado em 9 de julho. A arrecadação de fundos e doações, o alistamento nas tropas e o trabalho em prol da chamada Revolução mobilizaram os paulistas contra o governo provisório e a situação de guerra alterou profundamente o cotidiano da população. O movimento esperava apoio de mineiros e gaúchos, mas isso não ocorreu. Após 3 meses de combates contra as forças federais, os paulistas acabaram se rendendo em outubro daquele mesmo ano e tem fim a chamada Revolução Paulista, ou Revolução Constitucionalista. Entendeu? Entendeu? Então tá. Seguimos. Constituição de 1934. As eleições para a Assembleia Constituinte ocorreram em 1933, obedecendo aos dispositivos do Código Eleitoral elaborado no ano anterior. Os constituintes provinham de 2 grupos distintos: os deputados eleitos pela representação dos estados e os deputados classistas, eleitos pelos sindicatos profissionais. Em julho de 1934, a nova Constituição foi promulgada, mesclando características jurídicas liberais, autoritárias e corporativas, com a inclusão de capítulos dedicados ao trabalho, à educação, à saúde pública e à família. Constava também na nova Constituição que a primeira eleição presidencial seria feita de forma indireta,
Olha o golpe! Olha o golpe! Constava também na nova Constituição que a primeira eleição presidencial seria feita de forma indireta pelos membros da Assembleia Constituinte. Desse modo, Getúlio Vargas foi eleito em 17 de julho de 1934 com ampla maioria de votos e empossado como presidente 4 dias depois. Seu mandato iria até 1938 e seu sucessor seria escolhido por eleição direta. No campo econômico, o governo instituiu uma política de incentivo à indústria. Para tanto, abriu linhas de crédito para a instalação de novos estabelecimentos e estimulou a criação de conselhos, companhias e fundações para a industrialização, com o objetivo de impulsionar e aperfeiçoar as técnicas de produção e ampliar a variedade de produtos agrícolas exportados. Foram criados organismos especializados, como o Instituto do Açúcar e do Álcool, de 1933, e o Conselho Federal de Comércio Exterior, em 1934. A nova Constituição estabeleceu ainda o ensino primário público gratuito e de frequência obrigatória. Determinou o reconhecimento oficial e a fiscalização de instituições de ensino secundário e superior, e tornou o ensino religioso facultativo. Mas a grande novidade da nova Constituição foi a incorporação de conquistas trabalhistas, por causa de preocupações com a manutenção da ordem econômica e social. Neste período também houveram conquistas significativas no campo político, como o Código Eleitoral de 1932, assim como o direito do voto feminino. O Código Eleitoral de 1932 foi o primeiro conjunto de leis eleitorais do Brasil, o qual incorporou reivindicações das camadas médias urbanas, como o voto direto e secreto. Eram considerados cidadãos os brasileiros maiores de 21 anos, sem distinção de sexo. Analfabetos, mendigos, soldados e padres não podiam votar. Do Código Eleitoral resultou a criação da Justiça Eleitoral, que tinha como objetivo combater as fraudes eleitorais. Mal sabiam eles que as falcatruas existiriam até os dias de hoje. Se é que não sabiam. Em relação ao voto feminino, o qual era uma demanda surgida a partir do final do século XIX, tendo nas escritoras e jornalistas como Josefina Álvares de Azevedo vozes que defendiam o voto feminino, a elegibilidade da mulher, assim como a igualdade de condições de acesso à educação. Durante as discussões da Assembleia Constituinte, em 1890, alguns deputados sugeriram que mulheres que tivessem títulos científicos ou professoras que não estivessem sob o poder de figuras masculinas como maridos e pais pudessem votar. Porém, ao final das discussões, o texto constitucional não estendeu a cidadania às mulheres, mesmo com tudo isso, gente. Com a criação da Federação Brasileira para o Progresso Feminino em 1922, os debates acabaram se intensificando. Então, a organização liderada pela bióloga Berta Lutz era apoiada por mulheres de alta escolaridade egressas das classes médias e possuía núcleos em Alagoas, na Bahia e em Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro e Sergipe. No mesmo ano, Diva Nolf, acadêmica de direito, reivindicou o direito ao voto, mas teve seu pedido de alistamento recusado. Essa situação vivida a motivou a publicar uma obra sobre sua luta pelo direito à cidadania. Em 1926, o Rio Grande do Norte aboliu a distinção por sexo para o voto no estado. A medida contestada no Senado abriu precedente para o pedido de alistamento eleitoral de várias mulheres pelo Brasil. Alzira Soriano candidatou-se à prefeitura de Lages, no Rio Grande do Norte, e venceu as eleições de 1929, tornando-se a primeira mulher latino-americana eleita prefeita. Somente em 1932, o novo Código Eleitoral aboliu a distinção do voto por sexo em todo o país. Porém, até 1945, o voto era obrigatório apenas para as mulheres que exerciam função pública remunerada. E ainda tem gente que acha que a luta feminina não é justa e extremamente válida. Legislação sindical e Estado corporativista.
A Primeira Guerra Mundial e a crise de 1929 deixaram um saldo negativo na Europa. Fome, desemprego, inflação, necessidade de reintegrar milhares de soldados à vida civil, entre outras demandas. O cenário de dificuldades sociais, econômicas e de agitação política favoreceu o surgimento de regimes políticos autoritários que rejeitavam o liberalismo, a democracia e tentavam controlar o movimento operário. Na Itália, por exemplo, o governo fascista desenvolveu um modelo de corporativismo em que o Estado buscava centralizar as relações entre patrões e empregados. Modelo este que acabou inspirando a política de Getúlio Vargas. Uma de suas primeiras iniciativas no sentido de atender a algumas reivindicações dos trabalhadores e ao mesmo tempo controlá-los foi a criação do Ministério do Trabalho em novembro de 1930. Com isso, alguns direitos que o movimento operário reivindicava desde o início do século XX, como por exemplo o trabalho de 8 horas diárias e que a cada 6 dias da jornada de trabalho teria direito a um dia de folga. E caso a jornada se estendesse, também caberia o pagamento de horas extras ao empregado. Sim, porque antes nada disso existia. E acabou também sendo instituído o salário mínimo e as férias anuais remuneradas. O trabalho da mulher e da criança acabou recebendo regulamentação especial. As mulheres conquistaram a estabilidade no emprego durante a gestação e a licença maternidade. Além disso, após a volta ao trabalho, elas deveriam ter períodos destinados à amamentação. O trabalho de jovens foi limitado à criação de várias exigências para a sua admissão. Idade mínima de 14 anos, necessidade de autorização expressa dos pais, atestado de saúde e prova de que os menores sabiam ler, escrever e contar. É brabo, né? Mas perto do que era, é o que a casa oferecia. Em 1931, com a Lei de Sindicalização, os direitos e deveres de categorias organizadas em sindicatos foram regulamentados. Os sindicatos deveriam ser reconhecidos pelo Ministério do Trabalho e estavam impedidos de tratar de teorias políticas e sociais. Muitas organizações de trabalhadores perderam seu caráter autônomo, pois precisavam subordinar-se aos requisitos do Estado para que fossem consideradas legítimas. No ano de 1934, foi instituída a Justiça do Trabalho com a tarefa de intermediar os conflitos entre patrões e empregados. E em 1943, a consolidação das leis do trabalho, que nós conhecemos hoje como CLT, que foi recentemente destruída no Congresso brasileiro. Essa CLT sistematizou, na época, a legislação trabalhista que existia até então e ampliou seu alcance, já que algumas medidas eram restritas a certas categorias. Se por um lado essas medidas ofereceram benefícios reais aos trabalhadores urbanos, por outro, forneceram ao Estado instrumentos para controlar e combater o movimento operário organizado. Num mundo marcado pela polarização entre nazifascismo e comunismo, surgiram organizações marcadas por essa divisão também no Brasil. De um lado, a Ação Integralista Brasileira, AIB, liderada por Plínio Salgado, defendia um Estado nacionalista controlador. De outro, a Aliança Nacional Libertadora, composta de comunistas e tenentes, era liderada pelo Partido Comunista do Brasil, o PCB. Os integralistas ganhavam adesão de setores conservadores, como as oligarquias tradicionais, militares e partes da classe média e também de muitos populares. Nos desfiles de inspiração fascista, seus adeptos vestiam camisas verdes e braçadeiras com a letra grega sigma, que é aquele E, vou botar aqui do lado aqui, ó, usada na matemática como símbolo de soma integral. E aí é legal lembrar que eles tinham aquele comprimento que eles, né, imitavam de certa forma os nazistas, só que eles diziam Anauê. É interessante ver isso aí, né? A gente copia cada coisa, né, gente? E hoje ainda tem gente que acha que é legal o conservadorismo, né? O integralismo. Tem gente que defende, cara. Vamos lá, seguimos. É difícil. Quando a gente estuda história, a gente vê que tem gente que é difícil. Pelo amor de Deus.
Na década de 1930, os camisas verdes e os militares do movimento operário acabavam se enfrentando nas ruas. O pau Pereira pegava mesmo. A Aliança Nacional Libertadora, dirigida pelo militante comunista Luiz Carlos Prestes, aquele mesmo da coluna Prestes, né, gente? Condenava o imperialismo e o fascismo, defendia a suspensão do pagamento da dívida externa, a nacionalização das empresas estrangeiras, a reforma agrária, a criação de um governo popular e um programa de reformas democráticas, contestando a ordem social e econômica em vigor. Em poucos meses, a Aliança Nacional Libertadora ganhou enorme projeção e reuniu pessoas dos mais diferentes segmentos sociais, especialmente operários, militares e outros setores das camadas médias da população brasileira. No início de 1935, porém, apoiado pela Lei de Segurança Nacional, o governo colocou a organização na ilegalidade. Apesar disso, a Aliança Nacional Libertadora estimulou seus quadros militares a preparar uma insurreição comunista. O levante da Aliança Nacional Libertadora, conhecido como Intentona Comunista, teve início em novembro de 1935, no Rio Grande do Norte. Os rebeldes derrotaram as forças policiais e assumiram o controle da cidade de Natal por alguns dias. Ocorreram levantes coordenados também em Recife e no Rio de Janeiro. Porém, o governo federal reprimiu o movimento violentamente. A perseguição alastrou-se e muitos daqueles que eram considerados inimigos do regime foram presos sem acusação, processo e até mesmo nenhuma sentença. Entre eles, o escritor Graciliano Ramos, que relatou a experiência de suas memórias e testemunhou a deportação das militantes alemãs Elsa Berger, conhecida como Sabo, e Olga Benário Prestes, esposa de Luiz Carlos Prestes. É importante destacar que tem um filme bacana. Vai lá no YouTube, gente, gratuito para entender esse momento, chamado apenas Olga, que mostra exatamente o momento da intentona comunista e como eles foram, de certa forma, até mesmo ingênuos na tentativa deste golpe de caráter comunista. Construção do Estado autoritário. A campanha presidencial para as eleições de janeiro de 1938 iniciou-se sob forte tensão, pois o governo relembrava o movimento de 1935 e insistia na ameaça de uma conspiração comunista no país. Para as eleições foram lançados 3 candidatos: Armando de Salles Oliveira, representante da oligarquia paulista, Plínio Salgado, líder da Ação Integralista Brasileira, e José Américo de Almeida, candidato da Situação, apoiado pela maioria dos governadores do Nordeste, de Minas Gerais e de alguns setores de São Paulo e do Rio Grande do Sul. Durante a campanha, Getúlio Vargas agiu com aparente neutralidade, pois nada fez para promover o candidato oficial, nem se mostrou simpático às demais candidaturas. Na verdade, ele preparava o golpe de Estado que asseguraria sua permanência no poder. O pretexto veio com a descoberta de um suposto plano de insurreição comunista em setembro de 1937, conhecido como Plano Cohen. O documento revelava a intenção dos comunistas de tomar o poder no Brasil com o apoio soviético às vésperas das eleições de 1938. Que baita mentira! Forjado pelos integralistas, o plano foi divulgado nos principais jornais do país. Como consequência, o Congresso aprovou a decretação do estado de guerra. Dessa forma, apoiado pela cúpula das Forças Armadas, cara, os milicos sempre dando golpe. Pô, Julinho, é brabo, né? Os milinhos... Cara, todo golpe no Brasil tem os milicos, cara. É impressionante, cara. É impressionante, cara. As Forças Armadas, então, né, apoiaram, né, o golpe junto com intelectuais e pelos integralistas. E Vargas, então, deu o golpe de Estado em novembro de 1937. Ao estabelecer o Estado Novo, o presidente suspendeu a Constituição que ele mesmo tinha feito, aboliu os partidos políticos, iniciando uma era de autoritarismo
que iria durar até 1945, gente. Os integralistas que haviam apoiado o golpe tiveram no final uma desagradável surpresa de ver que a Aliança Integralista Brasileira foi colocada na ilegalidade. O Vargas usou os caras e depois deu um pé na bunda dos caras. O cara era terrível, gente. O Vargas não tem... Cara, tem o camaleão do rock, que é o David Bowie, e o Getúlio Vargas é o camaleão da política. Não sei se tem algum outro camaleão como o Getúlio Vargas na política mundial. Na do Brasil, tenho certeza que não tem. Impressionante. Para vocês terem uma ideia, alguns integralistas chegaram a esboçar um levante contra o governo em maio de 1938, lá no Rio de Janeiro, mas foram rapidamente derrotados. Para evitar novos levantes, foi criado a Polícia Política, que tinha como objetivo coibir ideais políticos divergentes daqueles defendidos pelo Estado. Para isso, o governo de Getúlio Vargas fortaleceu os mecanismos da Polícia Política brasileira. Desde 1924, o Departamento de Ordem Política e Social, chamado DOPS, foi criado no estado de São Paulo e atuava com a finalidade de reprimir movimentos sociais e políticos, e havia inspirado a criação de delegacias da mesma ordem em outros estados do Brasil. Em 1933, durante o governo provisório, Getúlio Vargas criou a Delegacia Especial de Segurança Política e Social, chamados DESPs, centralizada na Polícia do Distrito Federal. Na época ficava no Rio de Janeiro. Brasília não existia ainda, gente. E chefiada por Filinto Miller, que era um baita canalha. A DESPs dispunha de autonomia em âmbito federal e de uma tropa de elite, a Polícia Especial. Depois do levante comunista de 1935, a repressão política aumentou e as organizações e os indivíduos considerados suspeitos passaram a ser investigados e perseguidos de maneira intensa. Com a instauração do Estado Novo, as prisões arbitrárias, a censura e a tortura de prisioneiros tornaram-se prática comum. E a polícia política brasileira procurou trocar informações e métodos até mesmo com a Gestapo. A aproximação incluiu uma viagem de representantes brasileiros à Alemanha nazista para uma troca de experiências. Estado Novo, a ditadura varguista. Imediatamente após o golpe, Vargas dissolveu o Congresso e outorgou uma nova Constituição que concentrava amplos poderes nas mãos do Executivo. Sua proposta de organização do Estado tinha pontos em comum com os modelos fascistas europeus em voga naquele período. Vargas adotou as seguintes medidas: suspensão dos direitos individuais, perda da autonomia dos estados, subordinação dos poderes legislativo e judiciário ao executivo, instituição da pena de morte e proibição das greves e do lockout, que é a paralisação do produtor por iniciativa do empregador. Getúlio Vargas deu prosseguimento à construção de aparelhos de Estado que caracterizou todo o período de seu governo. Em 1938, criou o Departamento Administrativo do Serviço Público, o DASP, com o objetivo de melhorar a eficiência dos serviços públicos, formando quadros somente com funcionários concursados. Em 1939, criou o Departamento de Imprensa e Propaganda, chamado DIP, que cuidava da propaganda oficial do governo, da promoção das manifestações cívicas, que era importante instrumento de promoção pessoal de Vargas. Como único porta-voz autorizado do regime, o DIP tornou-se órgão coercitivo da liberdade de expressão, censurando todas as produções artísticas, culturais ou informativas que não estivessem de acordo com o governo. Eu conheço os governantes que adorariam fazer isso. Conheço. Na política econômica, o Estado passou a realizar investimentos diretos, assumindo os papéis de interventor e empresário. O governo procurou adotar uma política que visava substituir as importações pela produção interna e estabelecer indústrias de base no país. Nesse período, o governo criou a Companhia Siderúrgica Nacional, a Companhia Vale do Rio Doce, isso, aquela que o Fernando Henrique
quase deu, né? Em 6 meses ficaram no claro que eles pagaram. E a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, além de investir no setor de transporte e interferir no mercado e no setor financeiro. Surgiram ainda o Conselho Nacional do Petróleo e o Instituto Nacional do Mate, em 1938, o Instituto Nacional do Sal, em 1940, e o Instituto Nacional do Pinho, em 1941. Cultura de massa na Era Vargas. No início da década de 1930, as emissoras de rádio do Brasil só transmitiam música clássica, ópera, noticiários e leitura de textos instrutivos. A partir de 1932, a permissão para veicular propagandas transformou a programação do rádio com programas de auditório, músicas e novelas. O rádio tornou-se um dos divertimentos preferidos da população e representou um importante veículo para a divulgação da música brasileira. As emissoras passaram a transmitir conteúdos apreciados pelo público, como músicas, esportes, humor, utilidade pública e noticiários. O Repórter Esso e o programa oficial Hora do Brasil eram para muitos as principais fontes de notícias sobre o país e o mundo. Os programas de rádio criados pelo governo eram insistentemente usados na propaganda e na veiculação das ideias do regime. Programas como a Hora do Brasil destinava-se a cumprir 3 finalidades: informativa, cultural e cívica, além de informar detalhadamente sobre os atos do presidente da República e as realizações do Estado. Hora do Brasil incluiu uma programação cultural que pretendia incentivar o gosto pela boa música através da audição de autores considerados célebres. Quanto à parte cívica, era composta de recordações do passado, em que se exaltavam os feitos da nacionalidade. Conhece alguém assim? Eu conheço. O programa ficou conhecido popularmente como o Fala Sozinho. Para desfazer essa imagem, o governo, através do jornal Amanhã, realizava enquetes de opinião nas ruas da cidade, cujos resultados procuravam reforçar a impressão favorável do público. Nesse sentido, para assegurar a difusão dos valores do Estado e fortalecer uma pretendida identidade nacional por meio da ação do DIP, o governo censurava aqueles que não estivessem de acordo com seus princípios e incentivava produções que atendessem aos seus interesses, compreendendo música, teatro, cinema, literatura e até mesmo festas populares. O próprio samba, que antes era identificado como transgressor da ordem, passou a ser valorizado como a música nacional e, ao mesmo tempo, censurado para que exaltasse o trabalho e a ordem e trocasse a figura do malandro pelo do trabalhador. As canções ufanistas, como Aquarela do Brasil, de Ari Barroso, eram privilegiadas e difundidas por novos meios como o rádio e os desfiles oficiais das escolas de samba, criados em 1932, com o intuito de ordenar e disciplinar o carnaval de rua. Gente, vocês repararam que nada era à toa? Nada. Tudo muito bem pensado. Mesmo com o forte controle e repressão dos órgãos governamentais, o Brasil conheceu uma intensa vida cultural nos anos 1930 e 1940. Muitos artistas e intelectuais buscavam aprender características ligadas a uma identidade brasileira. Na literatura, importantes obras foram lançadas, como Vidas Secas, de Graciliano Ramos, A Estrela Sobe, de Marquês Rebelo, Perto do Coração Selvagem, de Clarice Lispector, e Terra do Sem Fim, de Jorge Amado. Nas artes plásticas, o pintor Cândido Portinari foi reconhecido por privilegiar em suas obras questões sociais, bem como os tipos nacionais, índios, mulatos e negros, e as classes trabalhadoras do país. Apesar da valorização dos tipos nacionais nas produções artísticas e da postura nacionalista do Estado Novo, o país experimentou forte influência cultural dos Estados Unidos. Para se ter uma ideia, gente, em 1940, o Franklin Roosevelt criou o Escritório para Assuntos Interamericanos com o objetivo de aumentar a influência norte-americana nos demais países da América, valendo-se de uma estratégia que combinava propaganda, difusão cultural e acordos econômicos e militares.
o aumento das trocas econômicas e culturais entre os dois países favoreceu a difusão e do estilo de vida norte-americano como modelo. Sob influência dessa política de boa vizinhança, o Brasil recebeu artistas, políticos e fotógrafos norte-americanos, entre eles cineastas importantes como Orson Welles e Walt Disney, em sua passagem pelo país. Welles iniciou a produção do documentário É Tudo Verdade, It's All True, contando a história real de 4 homens que viajaram de Fortaleza ao Rio de Janeiro em uma jangada, com o intuito de pedir ao presidente Vargas melhorias nas suas condições de vida e de trabalho. O cinema nacional também recebeu significativo incentivo durante o Estado Novo, pois Getúlio Vargas a considerava uma forma de comunicação muito promissora. Em 1939, o Instituto Nacional de Cinema Educativo, o INCE, exigiu a apresentação de uma quantidade mínima de filmes nacionais nas salas de projeção, o que, apesar da censura imposta pelo DIP, contribuiu para o desenvolvimento de companhias cinematográficas brasileiras, como a Atlântida e a Cinédia. As produções realizadas pelo governo também movimentaram a produção nacional de cinema, como os filmes criados pelo INCE e a série de documentários de curta-metragem Cine Jornal Brasileiro, que era exibida obrigatoriamente antes de cada sessão. Conversa com a tua avó que ela deve lembrar disso. Mas, na vida, tudo tem seu ciclo. Tudo que começa, sempre um dia, tem que acabar. Como diria a minha saudosa tia Nena, não há bem que sempre dure, nem mal que nunca se acabe. E o Estado Novo não seria diferente, pois o envolvimento brasileiro na luta contra o nazifascismo durante a Segunda Guerra Mundial, com o envio de homens da Força Expedicionária Brasileira, a FEB, para ajudar as forças aliadas, acabou impulsionando uma série de manifestações contra os países do eixo. No entanto, essas mesmas manifestações acabaram se transformando em atos contra o Estado Novo, pois o Brasil havia lutado na guerra a favor de regimes democráticos, mas possuía um regime ditatorial. Diante dessa incoerência, a oposição afirmava: se a liberdade foi defendida lá fora, que fosse respeitada aqui dentro, o que é óbvio. A pressão crescente então levou o governo a marcar para 2 de dezembro de 1945 a realização de eleições gerais. Nesse interim, autorizou-se a formação de partidos políticos que se organizaram para lançar seus candidatos à presidência. Entre os partidos políticos de maior expressão estavam a União Democrática Nacional, a famosa UDN, adversária do regime, que apresentou a candidatura do brigadeiro Eduardo Gomes à presidência da República, e o Partido Social Democrático, o PSD, composto de políticos ligados a Vargas e ao Estado Novo, que lançou a candidatura do general Eurico Gaspar Dutra. O Partido Trabalhista Brasileiro, formado sob a proteção de Vargas, teve como base eleitoral as camadas populares urbanas, beneficiadas pelas medidas sociais e trabalhistas do Estado Novo, e apoiou o candidato do PSD. O Partido Comunista do Brasil, o PCB, novamente legalizado e com milhares de adeptos no país, lançou como candidato à presidência Ledo Fiuza. A deposição de Vargas diante da abertura política, a posição indefinida de Vargas com relação ao apoio a algum concorrente, dava margem a especulações sobre sua possível candidatura nas eleições. E nesse contexto surgiu o chamado queremismo, que era um movimento apoiado por populares e até mesmo dirigentes do Partido Comunista Brasileiro, anistiados como Luiz Carlos Prestes, que defendia a convocação de uma constituinte com Vargas no governo. O próprio presidente manifestou publicamente seu desejo de continuar no cargo, a ponto de ser alvo de uma anedota que circulou em 1945. Meu candidato é Eurico. Mas se houver oportunidade, eu mudo uma letra. Eu fico. Eu fico. Eurico, eu fico. Entendeu? Boa, né? Seguimos. A situação, então, acabou se agravando,
quando Getúlio Vargas nomeou seu irmão Benjamin Vargas para o cargo de chefe da Polícia do Distrito Federal, tradicionalmente ocupado por militares. A oposição pressionou até que em 30 de outubro de 1945, Vargas foi intimado pelos militares a renunciar. Tchau, pessoal. Até a próxima vez. Ah, não dá mais, não. O seu tempo acabou. A presidência da República passou interinamente ao ministro do Supremo Tribunal Federal, José Linhares. As eleições foram realizadas na data prevista, com a vitória do candidato da coligação PSD-PTB, Eurico Gaspar Dutra. Beneficiado pela lei eleitoral, Vargas disputou ao mesmo tempo um cargo ao Senado e outro a deputado. Ele foi eleito nos dois, mas escolheu o Senado pelo PSD gaúcho. Termina aqui a era Vargas? Só que não! Ele voltará! Mas isso é um assunto para uma outra aula. Gente, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Muito obrigado mesmo. Um beijo no coração e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Valeu.